Onde se certificou no serviço de consultoria e na revisão de estratégia de operações. Especializou-se ainda em soluções de produtividade pessoal. Que grande percurso, Luís! Tem certificados de coaching pela Ericsson College International e em Spiral Dynamics. Se eu disser alguma coisa menos bem, tu dizes-me. Está tudo bem? Está ótimo. Ok. E é coautor do livro Religião Online. O melhor da internet sobre as religiões, sobre as grandes religiões, publicado em 2001 pela editora Centro Atlântico. Trabalha atualmente como Spiritual Intelligence Coach e consultor na área da produtividade na Fulfill Raising Intelligence. Então ajudem-me a recebê-lo, por favor, e Luís... Obrigado. Boa tarde. Estão bem dispostos? E bem dispostas? Ainda bem. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo. Eu estava a vir para cá e pensar assim, quem é que vai trocar 30 minutos de não ouvir por aquele mar fantástico, aquela praia fantástica a poucos metros daqui? Por isso, muito obrigado por terem vindo. Aquilo que eu vou falar hoje é um bocadinho de liderança consciente e capitalismo consciente. Já que alguém ouviu falar desse tema, capitalismo consciente? Não? Ótimo. Quer dizer que assim posso dizer qualquer coisa que vocês vão perfeitamente à vontade. Então, começando, provavelmente vocês concordam comigo, e se não concordarem digam, está bem, que de todas as formas que nós já experimentámos de organização socioeconómica, provavelmente o capitalismo foi aquele que trouxe maior progresso. Mais ou menos. Sim. Mas, simultaneamente, também concordamos que o capitalismo trouxe muito sofrimento, que trouxe muita desigualdade, que trouxe muita destruição do meio ambiente e da natureza. O capitalismo consciente é um movimento que surgiu nos Estados Unidos que visa exatamente fazer um upgrade ao capitalismo atual. Isto é, uma espécie de 2.0 ou de 5.0, o que quiserem, mas que se torne mais sustentável. Eu acredito que, e vocês provavelmente também concordam, que hoje em dia nós já sabemos como é que temos sucesso. Como é que as empresas têm sucesso? Como é que as empresas geram lucro? Isso é fácil. Há imensos, milhões e milhões de exemplos de empresas que conseguem ter lucro. Já agora, há aqui alguém que seja empresário, que tenha a sua própria empresa, mesmo que... Ou trabalhamos quase todos por conta de outrem? Ok, não tem problema. Ora bem, o que é que acontece? Ter lucro, as empresas já sabem como fazem. E nós próprios termos sucesso, também já sabemos como é que fazemos. A pergunta que normalmente nós podemos fazer é: a que preço? Qual é o custo envolvido para termos sucesso? Ontem, quando anunciava nas redes sociais que ia estar aqui, eventualmente alguém que não gostasse de sólido praia viesse-me ver ou ouvir, partilhava uma notícia que saiu no jornal, não vou dizer porque não me recordo, mas está no meu perfil de Facebook, que no Bangladesh há crianças entre os 6, 10, eventualmente até aos 12, a trabalhar 62 horas por dia, a ganhar menos de 2 euros por dia. E por isso, eu por acaso tive o cuidado, hoje quando fui vestir, fui ver a etiqueta, a ver se dizia Made in Bangladesh, porque eventualmente se dizia Made in Bangladesh, provavelmente teria sido feito por uma criança que ganhou menos de 2 euros por dia. E por isso, quando entramos numa loja para comprar roupa, e aquilo é tão barato que dava vontade de levar a loja toda, que é fantástico, quando começamos a querer ter implementado ou viver um capitalismo consciente, podemos perguntar: porquê é que isto está tão barato? Como é que isto conseguiu chegar aqui tão barato? Ainda para mais vem quase do outro lado do mundo, Bangladesh, é longe. Não sei se alguém já lá esteve, se não, mas é um bocado longe. Então, como é que conseguimos pegar naquele matéria-prima, ou melhor, naqueles produtos, trazê-los para cá e serem tão baratos? É porque eventualmente está alguém a ser completamente explorado. E por isso, uma pergunta que eu normalmente peço às pessoas para fazerem, eu desde já digo que eu não vim cá para vos deixar mal dispostos, não. Há uma mensagem de esperança. É até que ponto o meu sucesso é à custa disto?
à custa de haver uma criança no Médio Oriente, no Sudeste Asiático, a trabalhar 12 horas por dia para que eu possa ter sucesso? E eu fiz-me esta pergunta há alguns anos atrás. E como tal, tive que redefinir qual era a minha definição de sucesso. Claramente, eu não quero que o meu sucesso, e provavelmente vocês também não querem, que o nosso sucesso seja feito à custa de haver uma criança no Sudeste Asiático a trabalhar 62 horas por semana, a ganhar menos do que 2 euros por dia. Chegam a ganhar 30 euros por dia. 30 euros por mês. É o salário de uma criança. Aliás, a idade no Bangladesh para começarem a trabalhar é a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos eles podem começar a trabalhar para ajudar exatamente as famílias a poderem sustentarem-se. Mas não tem a ver só com isto. Não tem a ver só com a exploração de mão de obra infantil. Tem a ver também da forma como nós fazemos os nossos negócios. E o capitalismo consciente, eu vou aproveitar para escrever aqui qualquer coisa. Já estava a escrever em inglês. Propósito é a primeira grande pilar do capitalismo consciente. Qual é o propósito das empresas onde nós trabalhamos? Qual é o propósito? Pronto, e às vezes eu tenho essas respostas. Gerar lucro. Há um economista, por acaso não sei se ele ainda está vivo, se não, Milton Friedman, que dizia que, ele é Prémio Nobel da Economia, década de 70, ele dizia que o propósito dos negócios é maximizar o retorno do acionista, gerar lucro. Eu não conheço nenhuma empresa cujo primeiro propósito, quando foi criada, fosse gerar lucro. Não conheço. Já reuni com algumas diretoras de recursos humanos de empresas cotadas em bolsas e disse-lhe, esta empresa, quando foi criada, o primeiro motivo não foi gerar lucro. Não foi. E a resposta é, está bem, mas vêm os resultados trimestrais. Está bem, nós temos que ter lucro. Mas esse não é o principal propósito para o qual a empresa existe. Há um professor de economia nos Estados Unidos, creio que é na Universidade de Wharton, que tem uma metáfora muito gira, que ele diz que os lucros nas empresas é como os glóbulos vermelhos no corpo do ser humano. Isto é, sem lucros, as empresas morrem. Sem glóbulos vermelhos, o corpo humano morre. O propósito do corpo do ser humano é produzir glóbulos vermelhos? Não. O propósito das empresas é produzir lucro? Não. Mas sem esse, elas morrem. Sim, é um facto. Eu, neste momento, sou sócio-gerente de uma empresa, da minha empresa, do qual sou acionista. Sou sócio também, obviamente. E ela tem que ter lucro. Se eu não tiver lucro, vocês já sabem o que acontece ao corpo humano sem glóbulos vermelhos. E por isso nós temos que ter lucro. Ponto final. Mas é que custo? E a minha empresa não foi criada, como todas as empresas que existem à face da Terra, cujo propósito seja dar lucro. Mas, por vezes, o foco é tão grande no lucro que nós esquecemos porque é que criámos a empresa, ou porque é que ela existe. O foco é no lucro. Tenho uma boa notícia para vos dar. Normalmente, quando essas empresas começam-se a focar no lucro, tem uma característica, saltam para as capas dos jornais. Foi o caso do Banco Espírito Santo. Deixou de se focar naquilo para o qual tinha sido criado e começou-se a focar no lucro. Foi o caso da Volkswagen. Lembram-se? Deixou de se focar naquilo que tinha sido criado e começou-se a focar apenas no lucro. A Volkswagen sobreviveu a 2 guerras mundiais. De repente ia desaparecendo. Porquê? Focou-se no lucro. E de repente nós podemos dizer, eu não vou comprar um Volkswagen. Não, é um facto, não vou comprar. Porquê? Porque é uma empresa que não partilha dos mesmos valores do que eu. E vocês podem dizer, está bem, mas todas as outras fizeram a mesma coisa. Não sei. Pelo menos as outras não tiveram exatamente o mesmo impacto que teve a Volkswagen. Mas há outras empresas, e vocês próprios conhecem outras empresas, que deixaram de se focar no propósito para o qual foram criadas e começaram-se a focar no lucro. E muitas delas já desapareceram. Depois, outro dos pilares do capitalismo consciente tem a ver com as partes interessadas. Em inglês é stakeholders. Em vez de shareholders, que são os acionistas, as partes interessadas é tudo aquilo que envolve a empresa. Eu vou dar exemplos.
os acionistas são parte interessada na empresa. E por isso, quando falamos das partes interessadas, estamos a falar também dos acionistas. E por isso, no capitalismo consciente, os acionistas têm que ganhar. Sim, tem que haver lucro. Obviamente. Têm que levar a sua cota-parte do lucro. De preferência, que não levem mais do que o lucro. Não sei se vocês sabem, mas recentemente foi conhecido que há uma empresa cotada em bolsa em Portugal que está a atravessar dificuldades económicas. Não sei se já ouviram falar dos Correios, do CTT. A distribuição de dividendos para com os acionistas foi superior ao lucro. E nós pensamos assim, foi superior ao lucro. Como é que foi superior ao lucro? Então, se gerou este lucro, como é que os acionistas levaram mais dinheiro para casa do que simplesmente do que o lucro que geraram? Quer dizer, que deu prejuízo. Deu prejuízo porquê? Porque os acionistas levaram muito mais para casa do que o lucro que deu. Então, e as outras partes interessadas? Outra parte interessada, os colaboradores. Vocês conhecem alguma empresa que tenha sucesso, cuja a equação geral da empresa os colaboradores não ganhem? Colaboradores insatisfeitos, produzem mais ou produzem menos? Menos. Como é que eles vão tratar os clientes se eles não forem bem tratados? Aliás, vários gurus de vendas e de gestão dizem que trata os teus colaboradores como queres que eles tratem os clientes. E por isso, hoje em dia, muitas empresas, não são poucas, são muitas empresas, preocupam-se com o bem-estar dos colaboradores. Porquê? Porque sabem que na solução final isso é um impacto grande, positivo. Mas para além dos colaboradores, há também os fornecedores. E vocês perguntam, mas isso não tem nada de capitalismo? Então, para lá, quer dizer que na solução final da minha empresa, o fornecedor também tem que ganhar? Tem. Porque se ele não ganhar, imaginem vocês terem uma empresa que depende de matéria-prima e, à semelhança, se calhar não muitas empresas, não sei, espremem o fornecedor tanto que ele a seguir vai à falência. Afinal, a seguir, como é que está a minha empresa? Se o meu fornecedor for à falência, como é que eu vou produzir o meu produto? Não é? Não faz mal, arranjo outro. Vou espremer outro e ele vai à falência. E depois vou espremer outro e é assim. Passo a minha vida a espremer fornecedores. Isso é a versão 1.0 do capitalismo. A versão do capitalismo consciente, os fornecedores também têm que ganhar. Para terem uma ideia, a Honda dos carros foi considerada como uma empresa dentro destes critérios de capitalismo consciente. Quando a Honda quando a Honda contrata um novo fornecedor, ela parte do princípio que aquele fornecedor vai trabalhar com a Honda durante 20 anos. 20 anos. Eu não quero um fornecedor apenas para um ano, eu quero um fornecedor que é um parceiro comigo. Mas eles têm uma equipa interna de consultores que vão trabalhar com esse novo fornecedor para lhes dizer, ok, deixem-me-vos ajudar a otimizar os vossos processos. A parte financeira, todas as partes da empresa, como é que nós vos podemos ajudar a vocês serem melhores? Porquê? Porque se vocês forem melhores, eventualmente vocês vão-nos fazer um preço mais barato. E vocês vão ser mais sustentáveis. E por isso os fornecedores é uma peça fundamental. Então e os clientes? Haverá alguma empresa com sucesso cuja a solução final os clientes também não ganhem? Não. Hoje em dia, as grandes tendências em termos de gestão é que o CEO da empresa é o cliente. O cliente é o topo da pirâmide. Aliás, costumam-se dizer, e já não me recordo quem é que foi, creio que foi o Henry Ford, que dizia, não é o patrão que paga os salários, são os clientes. Os clientes é que pagam os nossos salários. Se os clientes não comprarem os nossos produtos ou os nossos serviços, não entra dinheiro na empresa, não há dinheiro para pagar salários. Está bem? E por isso os clientes, obviamente, têm que estar muito satisfeitos. Para terem uma ideia, quando eu trabalhei na Microsoft, uma das métricas para a qual eu era medido era a satisfação dos clientes. Eu tinha como objetivos de ter 85% dos clientes com quem eu trabalhava, 85% a 90% de clientes muito satisfeitos. Não eram satisfeitos, eram muito satisfeitos. E por isso, numa escala de 1 a 9, um cliente desse um 7 era uma péssima notícia. Ou um 6, era péssimo. Aquilo era terrível. Era logo causa para querer reunir com o cliente. Diga-me, o que é que eu posso fazer para estar muito satisfeito? É que não está muito satisfeito comigo. Mas eu estou satisfeito. Exato, isso é terrível. Está apenas satisfeito. Isso não pode ser. Porquê? Porque nós sabemos que os clientes muito satisfeitos querem continuar
a trabalhar connosco. Não é? E por isso, se eles estão muito satisfeitos, eles vão querer vir. Lembrem-se de repente de algum restaurante, algum sítio que vocês vão comer, em que vocês fiquem mesmo muito satisfeitos. Não é apenas muito satisfeitos, mas mesmo muito satisfeitos. Vocês não vão querer lá continuar a ir? Por isso isto é apenas ser um bocadinho mais inteligente, não apenas no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Então, e vocês conhecem alguma empresa cuja comunidade envolvida não ganha? Imaginem uma empresa que está num sítio, e há empresas em Portugal, sobretudo se sairmos da Grande Lisboa, que é uma espécie de âncora. Sem aquela empresa, aquela comunidade praticamente desaparecia. Aliás, e por vezes há determinadas fábricas que fecham, em que de repente a vila ou a aldeia ou o meio desaparece. Porquê? Porque aquilo serve de âncora não apenas por aquilo que a empresa faz, pelos empregados que a empresa tem, mas depois de todos os fornecedores, todo o ecossistema faz com que a comunidade envolvida ganhe. Agora imaginem uma empresa que trabalha num sítio, mas a comunidade envolvida é prejudicada. Tem futuro? Não. E por último, como é que está o meio ambiente? Isto é, a minha empresa na equação final ganha? O meio ambiente ganha com a minha empresa ou sai prejudicado? Se sai prejudicado, não temos grande futuro. Nós, europeus, encontramos uma forma alternativa de dar a volta a esta questão. E por isso há muitas empresas que, para não terem custos demasiado elevados para questões de ambiente, deslocaram parte da produção para a China. E neste momento já há algumas cidades na China que na praça principal têm LEDs. Para quê? Para que os habitantes consigam ver o nascer do sol e o pôr do sol, porque já não conseguem ver, tal não é a poluição. Pergunto-vos, é sustentável? Não. E, aliás, os chineses já chegaram à conclusão que aquilo não é sustentável. Aliás, porque o número de doenças, cancros e por aí fora tem estado a subir, obviamente, devido à poluição. E, ok, eles são muitos, 1000 milhões, mas mesmo assim é chato. E, como tal, vamos ter que mudar. E eles próprios agora já estão a mudar isso e não querem começar a proteger mais a natureza do que têm protegido até agora. E por isso, se a equação final da nossa empresa prejudicar um destes, isto é sustentável? Não. Por isso, capitalismo consciente podíamos substituir por um capitalismo inteligente. E que continua a ser capitalismo. Continua a haver lucro, continua a haver propriedade privada, continua a haver todas essas características do capitalismo. Só que tem que ser sustentável. E se nós estamos neste momento numa empresa em que começamos a ver, e vocês podem ver nas empresas onde trabalham, estamos a dar lucro aos acionistas? Como é que estão os colaboradores? Como é que estão os fornecedores? Como é que estão os clientes? Como é que está a comunidade envolvida? Como é que está o meio ambiente? O que é que temos de fazer para que estas partes interessadas ganhem na solução final? Depois, uma das outras partes dos pilares do capitalismo consciente é a cultura. Qual é a cultura da empresa? É uma cultura baseada em valores? É uma cultura que estamos todos alinhados? É uma cultura que em stress nós colaboramos? Ou em stress começamos a apontar o dedo? A culpa é dela. Não, é dele. A culpa é dele. Não, a culpa é lá atrás. Qual é a cultura da empresa em situação de stress? Peter Drucker, se calhar já ouviram falar, um guru da gestão, ele diz que a cultura devora a estratégia ao pequeno almoço. Isto é, aquilo é completamente triturado. E por isso, qualquer empresa que vocês trabalham, por melhor que seja a estratégia, qual é a cultura? Qual é a cultura? É uma cultura de valores? É uma cultura em que estamos todos juntos? É uma cultura que nos valorizamos? É uma cultura que nos suportamos? É uma cultura de inovação? É uma cultura do salve-se quem puder? Às vezes as empresas passam por essas situações, salve-se quem puder. Mas há exemplos que pontualmente aparecem nas notícias de empresas que mesmo em situação de crise, e eu conheço uma, que numa situação de crise o que é que fez? Quando todos começavam a fechar as portas, os clientes a fechar as portas, e eles próprios, se eu deixo ter clientes, a seguir vou eu, eles foram ter com os clientes e disseram assim, como é que nós vos podemos ajudar? Vamos fazer isto juntos. A crise está aí, estamos todos com dificuldades. Como é que nós conseguimos fazer isto juntos? O que é que vocês precisam de nós? Como é que nós vos podemos ajudar? E atravessaram a crise com os principais clientes.
E agora, quando já saímos da crise, com quem é que esses clientes vão querer trabalhar? Com esta empresa. Todavia, há determinadas empresas que, à mínima coisa, são os primeiros a abandonar o barco. São os primeiros ratos a abandonar o barco. E por isso, qual é a cultura da empresa? Estamos apenas ali numa perspectiva egocêntrica, eu só quero o meu lucro, ou o meu cliente é como se eu fosse um parceiro dele, ou o meu fornecedor. E trabalhamos todos em sinergia. Por último, vem a questão da liderança. E o que é isto da liderança? Na prática, para termos estas empresas conscientes, estes negócios conscientes, este capitalismo consciente, também temos que ter líderes conscientes. Temos que ter líderes que não pensem no lucro, que respeitem as partes interessadas, que tenham e valorizem a cultura da própria empresa. E aquilo que o John McKee, o CEO da Whole Food Market, disse é que estes líderes precisam de ter 4 inteligências bem desenvolvidas. Por um lado, necessitam de ter a inteligência cognitiva, aquilo que vulgarmente se conhece por quociente de inteligência, a inteligência emocional, aquilo que vulgarmente... Bem, isso aí vocês já devem ter ouvido falar de inteligência emocional. A inteligência de sistemas, se calhar um bocadinho menos conhecida, mas é perceber como é que os sistemas interagem entre si. E por último, a inteligência espiritual. E o que é isso da inteligência espiritual? A inteligência espiritual não é mais do que um conjunto de competências. À semelhança de todas as outras inteligências, é um conjunto de competências. E que competências são essas? São competências tais como... Nós temos consciência do nosso propósito de vida e vivemos de acordo e alinhados com o nosso propósito de vida. Nós temos consciência quando estamos a agir mais a partir do ego, tipo a partir mais do meu umbigo, ou temos consciência quando estamos a agir a partir do todo. Atenção que não é passar de um eu para um vós, é passar de um eu para um nós. Porque às vezes há determinadas tradições de sabedoria que querem matar o ego. E por isso, ou com chicote, ou com silício, ou com qualquer coisa, querem matar o ego. Isto não presta, eu não presto, e por isso é mandar-me abaixo. Não é isto que nós queremos na inteligência espiritual. Está bem? Porque nós sabemos que precisamos ter um ego. Para interagirmos nesta realidade, nós precisamos ter um ego. Agora, podemos também ter consciência de como é que está o nosso ego. Está saudável? QB. Sim, nunca estará completamente saudável. Basicamente, o ego tem 3 grandes medos. Isto é, eu estou salvo e seguro o suficiente? E se calhar às vezes lá atrás não me senti nada salvo nem nada seguro. E embora sem vos conhecer, acredito que todos nós para chegarmos aqui já tivemos momentos muito difíceis. Mesmo muito difíceis. Mesmo muito escuros. Ou então simplesmente tipo Snoopy. Lembram-se do Snoopy quando andava com aquela nuvenzinha de chuva só em cima dele? O Woodstock lá atrás dele todo contente e ele parecia que... Epá, isto hoje está muito difícil. E por isso todos nós já tivemos esses momentos e se calhar sentimos-nos abandonados, isolados, vulneráveis. E se calhar desenvolvemos uma determinada armadilha emocional que não estávamos interligados, mas que não estávamos salvos e seguros o suficiente. Primeiro grande medo do ego. Segundo grande medo do ego. Será que eu sou amado o suficiente? E quantas vezes lá atrás nós não nos sentimos amados? Quantas vezes? É curioso que a medicina tradicional chinesa, já hoje falaram aqui, não sei se o Pedro Choi falou disso, que uma das causas, eles fazem sempre essa ligação das doenças às emoções, e normalmente uma coisa muito comum das pessoas com asma é que lá atrás não se sentiram amadas. E por isso, algum dos presentes em adolescência teve asma, ou em idade adulta tiveram asma, perguntem-se até que ponto é que eu não me senti amado. E nós podemos ter tido os melhores pais do mundo, podemos ter tido os melhores amigos, os melhores professores, a melhor família do mundo. E todos nós, a determinado momento, não nos sentimos amados o suficiente. Por último, o grande medo do ego. Eu sou bom o suficiente? E todos nós já chegamos a um determinado momento da nossa vida e dissemos: eu não valho nada. Eu não mereço. Eu não sou bom. Eu não sou digno de amor. Será que eu sou mesmo assim?
Aliás, vocês não sei se já ouviram falar do síndrome do impostor, que é muito comum em determinados atores e atrizes. Por exemplo, a Emma Watson sofre do síndrome do impostor. Ela própria disse, eu acho que eles mais cedo ou mais tarde vão descobrir que eu sou uma péssima atriz e eles vão descobrir isso. E há outros atores e atrizes que já passaram por esse momento de ok, vem um novo papel, é agora que eles vão descobrir que eu sou péssimo. E todos nós já passamos por isso. Será que eu sou mesmo bom? E por isso, quando estamos a falar de inteligência espiritual, também estamos a falar disso. Como é que está a alegria no nosso dia-a-dia? Será que vivemos a alegria e cultivamos a alegria? Ou vamos trabalhar de... bora lá, segunda-feira. Se nós vamos trabalhar, e a maior parte das pessoas em todo o mundo, não é só cá em Portugal, a maioria das pessoas, quer nos Estados Unidos, quer mesmo na Alemanha, quando vão trabalhar, bora lá trabalhar. E por isso, se todos nós consideramos que o nosso propósito de vida é ser felizes, como é que conseguimos passar a maior parte do nosso tempo acordados? Quando é que chega às 6 da tarde? Por acaso está quase. E a inteligência espiritual é isso. A inteligência espiritual, há vários autores, a primeira foi a Dana Zohar e Ian Marshall, que definiram o termo. Eu fiz a minha certificação e por enquanto ainda sou a única pessoa em Portugal que fiz essa certificação em inteligência espiritual com a Cindy Wigglesworth, ela define de outra forma. Mais recentemente houve um outro investigador, o Joseph Hamram, que definiu a inteligência espiritual como a capacidade de incorporar e aplicar determinados recursos, valores ou qualidades. Para quê? Para melhorar o meu funcionamento diário e o meu bem-estar. Só isso. Parece simples, não parece? É simples. Porque, independentemente de vocês hoje, até hoje, provavelmente se calhar nunca tinham ouvido falar da palavra inteligência espiritual. É possível. Mas eu tenho a certeza que já todos vocês começaram a desenvolver as competências da inteligência espiritual. Embora não conhecessem o nome, as competências estão lá. Como é que está a nossa gratidão? Nós estamos gratos por aquilo que nos acontece, mesmo quando é alguma coisa que não correu da forma que nós queríamos? Como é que está a nossa abertura à realidade? Como é que está a nossa aceitação? Quantas vezes nós não estamos em resistência? Aquilo acontece e nós passamos ali, não apenas uns breves momentos, mas horas, dias, semanas, numa de resistência a não querer que aquilo tenha acontecido. Mas porquê é que aquilo aconteceu? Porquê é que não ela que devia ser despedida, não era eu. E depois continuamos. O chefe gostava mais dela, não gostava de mim. E continuamos. Ei, bora lá. Aceitamos que aquilo nos aconteceu. E agora o que é que queremos fazer? E por isso, basicamente, nós estamos a falar destas 4 coisas. Liderança, partes interessadas, cultura e processos. Capitalismo consciente. A área que eu trabalho é esta, sobretudo, não apenas, mas também, a questão de liderança consciente através do desenvolvimento da inteligência espiritual. Vocês podem procurar os meus contactos, estão disponíveis? Por acaso não deixei cartões, tenho aqui cartões comigo, por isso se quiserem, basta, se não, podem encontrar-me fulfill.pt ou se procurarem no Facebook por Luís Gonzaga e eventualmente nas gravações da Mindália aparece sempre lá os nossos contactos e por isso a boa notícia para hoje é vocês pensarem: será que eu quero ter uma liderança consciente? E atenção, às vezes há aquele mito que o líder é só o diretor-geral da empresa ou CEO. Cada um de nós é líder de si próprio e por isso mesmo sem título, como diz o Robin Sharma, sim, o Robin Sharma, podemos ser líderes sem título. Todos nós somos líderes. E por isso, será que estamos a ser líderes conscientes para tornar este mundo em que nos orgulhemos dele quando estivermos a falar com os nossos netos? Ou com os nossos bisnetos? É que pode acontecer um dia nós estarmos a ter uma conversa com os nossos netos ou bisnetos e eles virem ter connosco: "Ô avô, tu gostas de mim?" Claro. Mas isso pergunta-se: "Então como é que me deixaste este planeta da forma como ele está?" E aí nós vamos engolir em seco, não é? E por isso, se não queremos daqui a 30, 40 ou 50 anos ter essa conversa com os nossos netos,
é hoje que temos que começar a agir. Provavelmente vocês já ouviram falar de 2 ditados orientais. O primeiro diz, vocês sabem qual é a melhor altura para plantar uma árvore? Foi há 20 anos atrás. Sabem qual é que é a segunda melhor altura? É hoje. E por último, o último grande ditado que eu gosto também da cultura oriental é: no final do jogo de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma casa juntos. Muito obrigado. Adorei a palestra. Que bom que nos trouxeste esta consciência. Obrigado. De facto, às vezes não paramos para ouvir isto. Por isso, aquilo que tu dizias é: será que alguém decidiu não apanhar este sol para estar aqui? Claro que sim. Claro que sim. Valeu muito a pena. Muito obrigada por esta partilha e por este nível de consciência. Porque, de facto, às vezes não paramos para pensar nestas coisas. Por isso, tens aqui um certificado de agradecimento da parte da Mindália. Obrigado. Tens aqui um presentinho que abras. Já sabes. Eles são todos diferentes, são todos iguais, na verdade. Não há melhor medicina que ter pensamentos positivos. Se mudas a forma de ver as coisas mudam de forma. Acreditar é criar. Por isso acreditem. Eu não escolhi. Elas estão todas numa caixinha e cada um recebeu a sua. Portanto, essa foi a que a vida te trouxe. Obrigado. Muito obrigada por estes momentos. Luís, bem-ajas. Até à próxima. Muito obrigada. Obrigado.